O ano é 1887 e dois irmãos chegam a Detroit sem nada além de suas ambições e um ao outro. Alguns anos depois, eles estão operando uma das maiores oficinas de máquinas da cidade, trabalhando para o homem que moldaria para sempre o futuro da indústria automobilística, Henry Ford. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os irmãos foram os verdadeiros responsáveis por ajudar a transformar a Ford em um sucesso massivo, construindo praticamente todos os componentes de seus veículos com a mais alta qualidade possível. Sem eles, o modelo T não existiria e a Ford Motor Company não seria o que é hoje. No entanto, apesar de suas conquistas lendárias, eles permaneceram figuras obscuras com seu legado escondido na enorme sombra de Henry Ford. Sua parceria com a Ford mais tarde se transformaria em rivalidade, quando os dois irmãos decidiram abrir sua própria empresa automobilística e entrar na competição do mercado automotivo. Em certo momento, eles chegaram a se tornar a segunda maior empresa de automóveis em vendas nos Estados Unidos, ficando atrás apenas de seu antigo parceiro comercial, que se tornara seu rival. No entanto, foi nesse ponto que a sorte dos irmãos começou a desaparecer, deixando para trás um legado que poucos pareciam reconhecer. Apesar de terem deixado seus nomes em milhões de automóveis ao redor do mundo, essa é a trágica história dos irmãos Dodge. Nos anos 1860, John e Horace Dodge nasceram e foram criados na pequena cidade de Niles, localizada no extremo sudoeste de Michigan. Seu pai possuía uma oficina de máquinas ao lado de seus dois irmãos, onde construíam e faziam a manutenção de motores de barcos. Crescendo em Niles, John e Horace foram ensinados a serem trabalhadores incansáveis e nunca reclamar de sua situação econômica. Segundo eles, a infância não foi nada fácil. Naqueles dias, éramos as crianças mais pobres da cidade. Quando o tempo frio chegava, Horace e eu éramos obrigados a andar descalços e usar roupas rasgadas. Não reclamávamos, mas tentávamos fazer nossa mãe pensar que estava tudo bem. Esse começo humilde parece ter unido os irmãos ruivos como parceiros, em vez de separá-los como rivais. Apesar da diferença de 4 anos de idade entre eles, eles compartilhavam a mesma iniciativa e ética de trabalho desde muito jovens, aceitando qualquer trabalho que pudesse sustentar sua família. No ano de 1882, a família Dodge teve que se mudar, primeiro de Niles para Battle Creek e depois novamente para Porton Horton, após o colapso do negócio da sua família. Como adolescentes, John e Horace começaram a trabalhar ao lado do seu pai na Upton Manufacturing Company, especializada em motores a vapor e máquinas de debulhar. Foi lá que os dois irmãos dominaram o ofício de mecânico qualificado e ganharam uma valiosa experiência trabalhando com ferro e aço. Essas tarefas rapidamente se transformaram em uma paixão para os jovens que rapidamente se apaixonaram pelo ofício. No entanto, John, o irmão mais velho, não estava satisfeito em ficar em Porton e decidiu que queria buscar melhores oportunidades fora da pequena cidade em que vivia. Assim, depois de completar 21 anos e com apenas 50 centavos no bolso, John arrumou suas coisas e partiu em direção a uma das cidades industriais mais proeminentes da época, Detroit. Em Detroit, em 1886, John Dodge começou a trabalhar na Murphy Iron Works, uma empresa de fabricação especializada em caldeiras a vapor para motores estacionários e marítimos, ganhando $16,50 por semana. Um ano depois, Horace Dodge também chegou a Detroit e, como esperado, John conseguiu rapidamente que seu irmão mais novo também trabalhasse com ele, ganhando $13,50 por semana. Embora os irmãos gostassem de seu trabalho, o trabalho pesado em uma oficina cheia de fumaça pode ter sido um fator para John desenvolver tuberculose, uma das duas principais causas de morte na época. O diagnóstico de John assustou a família e o deixou incapaz de trabalhar por alguns meses, durante os quais ele bebia supostamente grandes quantidades de medicamento para se recuperar, em particular uma bebida chamada Elixir 130, que continha 42% de álcool. De acordo com a família Dodge, isso aumentou sua dependência de álcool e levou ao hábito de beber pesadamente desde então, uma reputação que os irmãos carregariam ao longo de suas carreiras. Horace, por outro lado, teve que arrumar um segundo emprego para cuidar de si mesmo e de seu irmão mais velho. Seu novo emprego o colocou em contato com um homem chamado
Henry Leland, que mais tarde fundaria a Cadillac e a Lincoln. O Sr. Leland trouxe seus altos padrões de trabalho de precisão para Detroit, e não há dúvidas de que Horace ganhou uma valiosa experiência durante seu tempo trabalhando com ele. Depois que John se recuperou da tuberculose, os irmãos concordaram em encontrar um emprego mais seguro e limpo para que seu trabalho nunca colocasse sua saúde em risco novamente. Isso os levou a trabalhar na Dominion Typographic Company em 1892, que ficava ao lado do rio em Windsor, no Canadá. Lá, John e Horace fabricavam máquinas de composição tipográfica e aprendiam a usar ferramentas especiais que permitiam maior precisão no processo de fabricação de peças de máquinas. Foi também durante o seu tempo no Canadá que os irmãos fizeram sua primeira entrada documentada na indústria de transportes, quando Horace inventou um rolamento de esferas para a bicicleta. Seu design inovador tinha a vantagem de não acumular poeira e oferecia um passeio mais suave com o mínimo esforço. Após o sucesso de sua invenção, os irmãos Ruivos se associaram a um de seus gerentes na empresa tipográfica, Fred Evans, e os três fundaram a Evans and Dodge Bicycle Company em 1897, utilizando seu rolamento patenteado. Essa empreitada se tornou um grande sucesso no mercado, em grande parte devido às habilidades de venda de Fred Evans. Ele viajava para exposições e amostras de bicicletas em todos os Estados Unidos, exibindo suas bicicletas, tornando-se uma das poucas, se não a única empresa de bicicletas canadense a fazer isso. As vendas da empresa decolaram imediatamente, de tal forma que em janeiro de 1898 eles já estavam fazendo planos para expandir suas filiais em London, Ontário e Montreal. No entanto, a acirrada concorrência na indústria de bicicletas no século XIX ameaçaria seriamente o futuro de sua empresa. Embora os irmãos ainda mantivessem bons empregos e recebessem os royalties por seu design de rolamentos patenteado, eles decidiram que era hora de seguir em frente da indústria de bicicletas e buscar uma nova e diferente empreitada. Eles venderam suas ações da empresa por $7.500, retornaram a Detroit e usaram o dinheiro para estabelecer a sua própria oficina de máquinas, que chamaram de Dodge Brothers, no ano de 1900. Eles não faziam ideia de que essa decisão estava prestes a mudar toda a indústria automobilística americana e o resto do mundo. Após fundarem sua oficina de máquinas em Detroit, os irmãos Dodge rapidamente estabeleceram sua reputação como o melhor lugar onde o trabalho de máquinas preciso e de qualidade poderia ser feito. Eles trabalhavam na construção e reparação de vários tipos de máquinas, como equipamentos agrícolas, fogões, máquinas de tubulação e motores estacionários. Sua habilidade e qualidade de trabalho chamaram a atenção de Ransom L. Olds, um dos primeiros fabricantes de automóveis em Detroit. Olds contratou os irmãos Dodge para fornecer motores e transmissões para sua empresa de automóveis, a Olds Motor Works. O modelo R-Curved Dash da Oldsmobile, equipado com as peças do Dodge Brothers, tornou-se um grande sucesso comercial. Em 1902, Henry Ford, que estava tentando lançar sua própria empresa de automóveis pela terceira vez, ouviu falar dos Dodge Brothers e ficou impressionado com seu trabalho. Ele ofereceu a eles um contrato para construir peças para sua nova empresa, a Ford Motor Company. Os Dodge Brothers concordaram em fornecer motores e transmissões para a Ford, mesmo sabendo que Ford tinha uma reputação de perder dinheiro. Apesar de alguns problemas no início, a parceria com Ford foi lucrativa para os Dodge Brothers. Eles mantinham uma participação de 10% na Ford Motor Company e recebiam dividendos generosos, enquanto também fabricavam os principais componentes de cada modelo de carro da Ford, incluindo o lendário modelo T. No entanto, a relação entre os Dodge Brothers e Henry Ford ficou tensa ao longo do tempo. Os irmãos Dodge frequentemente ofereciam sugestões para melhorar os carros de Ford, mas ele se recusava a ouvir suas opiniões. Além disso, Ford não pagava suas dívidas com os irmãos Dodge pontualmente, o que irritava os irmãos. Eventualmente, em 1913, John Dodge renunciou seu cargo de vice-presidente da Ford Motor Company e os irmãos decidiram lançar sua própria empresa de automóveis, a Dodge Brothers Motor Company. A empresa teve um início promissor e rapidamente se tornou a segunda maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos, atrás apenas da Ford. Eles introduziram o modelo Dodge Model 30, que era inovador para a sua época, com um motor potente, carroceria totalmente metálica e diversos recursos avançados. A reputação de qualidade e confiança dos carros Dodge Brothers cresceu e eles também se aventuraram na produção de caminhões. No entanto, a tragédia atingiu a família Dodge quando ambos os irmãos faleceram em 1920, deixando a empresa nas mãos de suas viúvas.
A empresa passou por mudanças de propriedade e administração nos anos seguintes, sendo eventualmente adquirida por Walter P. Chrysler em 1928. A marca Dodge continuou a prosperar sob a gestão de Chrysler, lançando uma linha de carros e caminhões populares ao longo de décadas. Assim, a história dos irmãos Dodge é uma história de determinação, inovação e sucesso na indústria automobilística americana. Eles deixaram um legado duradouro tanto na marca Dodge quanto na própria indústria, como pioneiros e construtores de confiança e qualidade. Se você gostou da nossa jornada de hoje, não esqueça de descer até aí e clicar no botão de curtir, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Agora na sua tela está aparecendo algumas sugestões de vídeos. Do lado direito você tem a história da Rolex, como tudo começou, e do lado esquerdo uma playlist completa com todos os documentários aqui do nosso canal. Basta você escolher um dos dois e continuar aprendendo e entendendo as maiores ideias visionárias.